A carne do único porco de uma família medieval tinha que durar o inverno inteiro. Hoje a gente entra em pânico se um bife fica mais de 2 dias na geladeira. Pensa nisso. A diferença não é a tecnologia, é um tipo de conhecimento que a gente simplesmente esqueceu. E o mais louco é que essas técnicas ancestrais ainda funcionam, e o melhor, não custam absolutamente nada. Uma das respostas mais antigas e poderosas para a promessa desse vídeo vem de um ingrediente que hoje é banal: o sal. Antes de qualquer geladeira, o grande problema era que a carne estragava em dias. Imagine uma comunidade rural que abatia um boi. Era uma montanha de proteína, mas também uma corrida contra o tempo. Ou se comia tudo muito rápido, ou se perdia a maior parte. Isso fazia da carne um produto estritamente local, quase impossível de virar mercadoria para longas distâncias. Foi aí que as comunidades que viviam perto do mar ou de salinas naturais mudaram o jogo. Elas tinham acesso a um recurso quase sem custo monetário, que fazia algo que parecia mágica. O processo era de um trabalho intenso, esfregar quilos e quilos de sal grosso em cada pedaço de carne, cobrindo tudo, e depois deixar secar por semanas. O sal puxava toda a água, impedindo as bactérias de agir. Simples assim. De repente, a carne deixava de ser um problema com prazo de validade e virava um bem que durava meses. No Brasil colonial, foi essa técnica que alimentou cidades, sustentou as longas viagens das bandeiras e, olha só, desenhou as primeiras rotas comerciais do interior. E não era uma produção pequena. No século XIX, só em algumas regiões produtoras, a gente está falando de cerca de 2 milhões de quilos de carne salgada por ano. Para ter uma ideia, isso equivale ao peso de uns 70 caminhões de carga, daqueles grandes, cheios até a boca, sendo distribuídos pelo território. Mas a consequência mais inesperada, que ninguém associa a um pedaço de carne de sol hoje, é que ela virou uma espécie de dinheiro. Como o valor era estável e o produto durava, potes de carne salgada começaram a ser usados como garantia em acordos. É sério, um trabalhador podia pegar um crédito ou um adiantamento, deixando sua carne salgada como colateral informal. A comida virou uma garantia financeira, muito antes dos bancos se popularizarem no interior. O sal transformou a carne em riqueza, mas essa riqueza era construída com suor, em um processo brutalmente trabalhoso. Comenta aí, você sabia que a carne salgada tinha esse papel importante na economia colonial? Mas e se você não tivesse acesso a todo esse sal ou a mão de obra para esse processo? Existia uma alternativa que não custava literalmente nada. A lógica era usar os 2 recursos mais abundantes e democráticos do planeta, o sol e o vento. A ideia é simples: a carne estraga por causa dos micro-organismos, e esses micro-organismos precisam de água para viver. Então, o que famílias em regiões ensolaradas ou com ventos constantes faziam era simplesmente tirar a casa deles. Eles cortavam a carne em tiras finas e espalhavam em estruturas elevadas, como varais ou armações de madeira, deixando o ar circular. O calor e o vento faziam o trabalho de desidratar a carne lentamente, até ela ficar dura, leve e, o mais importante, resistente ao tempo. Claro, não era mágico, exigia um manejo constante para proteger a carne de insetos e da umidade da noite, mas o custo em dinheiro era zero. E essa técnica, por ser tão acessível, era praticada numa escala que a gente mal imagina. Em certas regiões, mercados rurais chegavam a movimentar 200 toneladas de carne seca por estação. 200 toneladas. Para ter uma ideia, isso é o peso de 7 caminhões de carga lotados só de carne curada no vento. Vê que loucura! Mas a consequência mais impressionante disso não era nem o volume, era a geografia. O local escolhido para secar a carne não podia ser qualquer um. Precisava ter a combinação perfeita de sol e, principalmente, de vento constante. E foi aí que o inesperado aconteceu. Esses pontos ideais, que eram só lugares bons para pendurar carne, começaram a atrair mais e mais gente. Eles viraram centros comerciais sazonais. Com o tempo, esses centros se consolidaram e deram origem a rotas comerciais inteiras, que existem até hoje. Pensa bem, uma rota comercial que define a economia de uma região pode ter nascido séculos atrás só porque ali ventava do jeito certo para secar um bife. A secagem criava um ambiente onde a vida microbiana não conseguia prosperar. Mas existia outra forma de fazer isso, não apenas secar a carne, mas transformá-la com o poder do fogo e da fumaça. E essa transformação era um processo lento, quase um ritual.
Em vez de só deixar a carne no sol, famílias e aldeias inteiras construíam pequenas choupanas de fumagem. Lá dentro, os cortes ficavam pendurados por semanas, envoltos numa fumaça constante de madeira queimando bem devagar. A fumaça, repara, fazia duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela agia como um dessecante, puxando a umidade da carne aos poucos, mas o truque de mestre era o segundo efeito. A fumaça depositava na superfície da carne uma camada de compostos químicos. Funcionava como um escudo invisível que matava bactérias e, mais importante, espantava moscas e outros insetos. Simples assim. O método era tão eficiente que um único vilarejo com acesso à madeira podia produzir entre 10 e 30 toneladas de carne defumada por ano. Para ter uma ideia, 30 toneladas é o peso de quase 30 carros populares. Era comida suficiente para abastecer a comunidade inteira e ainda vender para mercados distantes. Mas a consequência mais inesperada não era só o quanto de comida guardada. Pensa bem, aquela coluna de fumaça subindo dia e noite de uma aldeia era um sinal, visível a quilômetros de distância. Ela dizia para viajantes, comerciantes e até para grupos rivais: nós estamos aqui, nós somos produtivos e nós temos poder. A fumaça era, sem exageros, um marcador de território. A defumação criava uma barreira externa quase perfeita, mas e se a ameaça já estivesse agindo por dentro da carne, ou se você não tivesse semanas para esperar? Comenta aí, você já tinha pensado na fumaça como um símbolo de poder nas antigas comunidades? A resposta para isso vinha do próprio animal e era quase imediata. Depois de um abate, o tempo era o inimigo número 1. Você tinha quilos e mais quilos de carne fresca que precisavam ser processados em poucas horas, não em semanas. E junto com a carne vinha outra coisa em abundância: muita gordura. Para nós hoje isso soa como um problema, mas para eles era a chave. A técnica era genial na sua simplicidade. Primeiro, a carne era cozida lentamente, muitas vezes na própria gordura do animal. Depois de cozida, ela era colocada em potes de barro ou madeira. E aí vinha o pulo do gato. A gordura líquida e quente era derramada por cima, cobrindo tudo. Quando essa gordura esfriava, ela virava uma camada sólida, branca, que selava o pote. Simples assim. Era uma barreira perfeita. O ar não entrava, os micro-organismos não entravam. A carne ficava ali, macia, submersa, protegida por meses a fio. E não era pouca coisa. Registros da época mostram que um único pote de 20 litros de gordura, pensa bem, o tamanho de um galão de água, conseguia conservar cerca de 100 quilos de carne. Isso era suficiente para alimentar uma família de 5 pessoas durante um inverno inteiro, ou um período de seca. Era a segurança alimentar, na sua forma mais pura. Mas a consequência mais inesperada não era só a comida guardada. Era o poder que vinha com ela. A gordura. Aquele subproduto que muitos poderiam desprezar, virou um recurso estratégico. Quem tinha mais animais e, portanto, mais gordura, conseguia estocar mais carne. E quem controlava o estoque de carne, obviamente, controlava a comunidade em tempos de fome. Essa lógica de transformar um excedente em poder é algo que nunca deixou de existir. Muda o recurso, mas a dinâmica é a mesma. O método era incrível, mas dependia de duas coisas: um animal grande e fogo para cozinhar. E se você não tivesse nenhum dos dois? Mas e se o seu problema não fosse a falta de fogo, e sim a falta de espaço? Se você fosse um caçador nômade ou um comerciante cruzando um deserto e precisasse carregar comida para semanas, talvez meses, nas costas, carregar pedaços grandes de carne seca era pesado e ocupava um volume precioso. O que esses povos precisavam era de uma fonte de energia densa, leve e que não estragasse. A solução que eles encontraram, de forma independente em vários cantos do mundo, foi genial na sua simplicidade. Eles pegavam a carne mais seca que tivessem, aquela dura como pedra, e a trituravam até virar um pó, quase uma farinha. Então, misturavam esse pó com gordura animal derretida, geralmente de tutano, e prensavam tudo em blocos compactos. O resultado era, sem exagero, a barra de proteína original. Uma comida que não precisava de cozimento, não congelava fácil e entregava uma bomba de calorias numa única mordida. A eficiência disso era absurda. Diários de viagem e registros de rotas comerciais mostram que caravanas chegavam a carregar até 200 quilos dessa mistura. Pensa bem,
Com o peso de 2 homens adultos, um grupo inteiro se sustentava por semanas, sem precisar caçar uma única vez no caminho. Mas a parte mais incrível é que esses blocos de carne e gordura não eram só um superalimento. Em muitas rotas longas, eles viraram moeda de troca. É sério, como eram fáceis de dividir e todo mundo precisava de comida, os blocos funcionavam como dinheiro. Um dinheiro que você podia literalmente comer. O único ponto fraco dessa tecnologia era a gordura, que com o tempo e o calor podia ficar rançosa, limitando a validade. Mas e se o seu problema fosse exatamente o calor extremo? Um lugar onde nem secar a carne direito era garantido. Comenta aí, você já tinha ouvido falar dessa forma engenhosa de sustento? Se o seu problema era o calor, a solução era tirar a água da carne. Mas e se o seu problema fosse o oposto? E se o ambiente te desse o frio de graça, mas em troca te impusesse um inverno brutal e meses de escassez? Em lugares de frio extremo, como no Ártico ou em altas montanhas, o desafio era outro. Você não tinha um fluxo constante de caça o ano todo. Tinha uma janela curta de abundância, onde era preciso estocar comida para sobreviver a meses de gelo. A solução, obviamente, estava debaixo dos pés deles. Em vez de lutar contra o frio, eles usavam o próprio ambiente como um freezer gigante e gratuito. Povos do norte da Europa e da Ásia, por exemplo, cavavam poços fundos na neve ou no permafrost, o solo permanentemente congelado. Ali, eles enterravam a carne. Outros usavam cavernas de gelo que mantinham uma temperatura negativa o ano inteiro. Era a geladeira da natureza, simples assim. E não estamos falando de guardar um bife para o jantar. Comunidades inteiras na Sibéria ou no Alasca conseguiam estocar toneladas de carne de rena, foca ou peixe. Para a gente ter uma ideia, o volume guardado por uma única comunidade durante um inverno podia equivaler ao que hoje caberia em dezenas de caminhões de carga. Vê que loucura! Tudo isso sem gastar um centavo, só com conhecimento do terreno. Mas o mais interessante é que isso ia além da sobrevivência. Ter acesso à melhor caverna de gelo ou ao poço mais eficiente não era só uma vantagem logística, era poder. Quem controlava os freezers naturais controlava o estoque de comida da comunidade inteira. E quem controla a comida, num lugar onde ela é escassa, controla as pessoas. Essa dependência do clima, no entanto, criava uma vulnerabilidade. O método funcionava perfeitamente, desde que você não precisasse se mover e o frio fosse garantido. Mas e para os povos que eram nômades ou que viviam em regiões onde o sal era raro e o clima imprevisível? Você acabou de ver um mundo onde a sobrevivência era uma guerra brutal contra o apodrecimento, travada com sal, vento e gordura. Da próxima vez que você jogar fora um resto de comida porque esqueceu na geladeira, lembre-se, eles não tinham esse luxo. O trabalho deles era lutar a guerra que você já venceu sem nem perceber.